Agora, cuidados na elaboração, queridos. Os perigos que são muito importantes de você evitar. Gafes, problemas sérios. Aqui nós vamos ver quais são os problemas, né, que podem te atrapalhar. Cuidados na interpretação e cuidados com o material externo. Cuidados na interpretação. Verifiquem mais de uma tradução bíblica, principalmente os textos que não são tão claros. Bom, então, se você vai trazer um texto bíblico que é baseado num versículo, dê uma olhada em outras traduções, tá, queridos? A tradução que a nossa igreja usa, principal, é a Nova Versão Internacional, NVI. Então, essa você tem que verificar, porque essa é a que a maioria das pessoas utilizam, e eu e o pastor Wagner utilizamos. E agora, um texto que não está muito claro, você não entendeu direito, dá uma olhada em outra tradução. Na internet, você entra num site bíblico, lá você pode olhar em várias traduções, até para você entender, para você sentir firmeza, né? Tá o versículo, será que é isso que quer dizer mesmo? Você olha em outra tradução, está numa outra linguagem, aí você, opa, realmente é isso. Então você fica mais seguro. Ou o contrário, né? Você olha, rapaz, essa outra tradução aqui realmente, eu tinha entendido errado o versículo. Não é isso que quer dizer. Então, até para você ficar seguro de não, porque tem coisas que são ambíguas, né? Então é importante você olhar. Segundo ponto, tente se lembrar, isso aqui precisa de conhecimento bíblico mesmo. Tente se lembrar se não há versículos que contradigam sua linha de raciocínio. Isso aqui, por isso que é importante demais ler a Bíblia, né? Porque, como eu falei, às vezes você está com uma ideia e aí você lembra de um versículo que fala o oposto. E aí, então, aí você precisa ter uma certa bagagem bíblica, né? Está preparando lá, mas opa, eu já conheço bastante a Bíblia, já li ela. Um pregador tem que ter lido, um pregador pelo menos de púlpito, tem que ter lido a Bíblia inteira, pelo menos uma vez. Pelo menos. Porque aí a pessoa, ela pensa, opa, eu vou falar sobre isso. Ela, de repente, vem um versículo. Porque o Espírito Santo, querido, só usa o material que você dá. Não tem como o Espírito Santo trazer um versículo que você nunca leu. Aí também é folga, né, queridos? Então, ele usa o material que você dá para ele. Então, é por isso que a gente tem que ler e tem essa humildade de pensar, peraí, será que isso que eu estou dizendo realmente condiz com toda a Bíblia? Porque o que as pessoas geralmente fazem, eles pegam um versículo e falam, tem esse versículo que diz, sim, mas tem algum versículo que diz o oposto, que diz algo contrário. E isso que é mais importante isso do que procurar, às vezes, um versículo em base mesmo. Terceiro ponto, verificar o contexto. Se você vai citar um versículo bíblico, você tem a obrigação de ler o que está escrito antes e o que está escrito depois. Se você vai citar Filipenses 2, verso 15, e o que está escrito no 14, no 13, no 12, no 11, e o que está escrito depois, no 16, 17, 18. Porque aí você vai entender sobre o que ele está falando, você vai entender no que está se aplicando aquilo. A pessoa tem que estar ciente do que está acontecendo em todo aquele capítulo. Também não é só ler o que está depois, tem que ler o que está antes. Porque às vezes o que você está lendo o que está depois, de novo, também é algo parcial. Então, se você lê só o que é antes e aquilo, é parcial. Você tem que ler o que está antes, aquilo e o depois. Que aí você vai saber o contexto geral e o que está acontecendo. Não, eu não estou falando para você ler durante a pregação, mas você lê antes, quando você está preparando. Você vai citar ali 5 versículos, do verso 10 ao 15. Esses são os versículos-chave. Você não precisa ler para toda a igreja os anteriores nem os depois, mas você tem que, em casa, pesquisar para ver se está de acordo. Porque, às vezes, você precisa pegar só 3 versículos falando sobre ansiedade. E o 4º e o 5º também falam alguma coisa, mas o pregador não quis citar porque, enfim, pelo andamento, etc. Mas ele tem que ter lido antes em casa, para ver se realmente aqueles 2 versículos continuam, né, falando o que ele está dizendo. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você fica preparado sobre isso. Porque, afinal de contas, você está preparando uma mensagem de 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor. Aí você pensa, poxa, mas eu precisava de mais alguns versículos bíblicos para embasar aqui o que eu quero falar sobre amor. Agora você já sabe, 1 João. E às vezes, você fala 1 Coríntios 13 falando de amor. Aí você pensa, mas Deus demonstrou, você lembra de um versículo, Deus demonstrou o seu amor por nós, dando seu Filho unigênito por nós, morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Você nem sabe onde está esse versículo, mas você lembra de um trechinho. Você põe lá no Google, Deus demonstrou o seu amor. E põe para buscar. E vai achar lá. Então, verificar o contexto antecedente e posterior, isso aqui é fundamental. Tem que ser feito, tá, queridos? Tem que ser feito. Conferir se o versículo, agora estou falando do próprio versículo, é completo e não só um pedaço dele. Porque, às vezes, a gente ouve aí na internet uma pessoa falando, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Opa, esse versículo é bom, encaixa aqui na minha pregação. Mas se você conferiu se esse versículo é inteiro ou se é só um pedaço do versículo? Porque o versículo inteiro diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não é só resistir ao diabo.
Quer dizer que um satanista, uma hora, não quer mais o diabo, e resiste o diabo, ele vai fugir? Mas não, o diabo vai acabar com ele. Então, primeiro você se sujeita a Deus, você se entrega a Jesus, se sujeita a Deus, e aí Deus te protege, aí você resiste ao diabo, porque você, ser humano, vai fazer o quê contra ele? Então, tem que ver se o versículo que você veio na cabeça, o que pegou na internet, se ele é completo. É verificar o sentido, né? O que o texto quer dizer. Por exemplo, tem um versículo que diz: suportai-vos uns aos outros. Aí você pensa, nossa, tem um colega do trabalho que é chato, eu tenho que suportar aquela pessoa mesmo, porque o versículo diz que é para suportar. Só que não é isso que está dizendo. O trecho aí, o que quer dizer é para você dar suporte aos irmãos, dar ajuda, você ajudar, dar força. Suportai-vos é no sentido de dar suporte. Então, aí uma forma de você pensa, né, se é isso que quer dizer mesmo, você olha outras traduções que também te ajudam nisso, em verificar o que realmente está dizendo. Interpretar o implícito pelo explícito, o que está obscuro através do que está claro. Se você está citando 3 versículos, um versículo você não entendeu direito, você não vai explorar aquele que você não entendeu direito. Você vai para os outros 2 que estão explicando aquele que você não entendeu. Né? Então, você vê o que, em vez de focar no obscuro, você vai para o que está claro. Né? Cuidado com conclusões precipitadas. Eu já vi isso aqui, é horroroso. A pessoa fala, Efésios 5, manda os maridos amarem as mulheres, e as mulheres respeitarem os maridos. Mas não fala para as mulheres amarem os maridos. Eu já vi gente concluindo, logo as mulheres não precisam amar os maridos, basta respeitar. Só que existem outros versículos que diz, olha, vocês, mulheres mais sábias, ensinem as mais novas a amarem seus maridos. Então, cuidado para não tirar conclusão muito precipitada, ainda mais falando uma coisa dessa. As mulheres não precisam amar isso aqui. Né? Cuidado com a aplicação do Antigo Testamento. O Novo Testamento é a revelação final. Eu tenho tratado disso aqui de manhã. O Antigo Testamento tem questões superadas e que o Novo Testamento é superior. Essa palavra superior, nesse último domingo, nós lemos uns 15, 20 vezes. Então, cuidado com o Antigo Testamento. Não vai mandar odiar os seus inimigos com ódio implacável, como tem Salmos dizendo. Vai para o Novo Testamento, que manda a gente amar até os inimigos. Identifique o tipo de texto e interprete de acordo. Porque a Bíblia não é um texto só, queridos. São muitos livros, são 66 livros e tem linguagens diferentes. Uma profecia tem um estilo de linguagem. Na profecia está falando sobre um leão que vem e está com um urso. Quer dizer o quê? Então, a profecia quer dizer que vai vir um leão e vai vir um urso e os dois vão lutar? Não, queridos. São símbolos. Né? A profecia é cheia de símbolos. O leão quer dizer uma nação, o urso quer dizer outra nação. Então, tem que ter cuidado quando você vai citar profecias. Né? Outro estilo de texto é narrativo, né, que está contando uma história. Abraão foi lá sacrificar Isaac. Isso é uma história. Né? Poesia, que é o livro de Salmos. Aí tem o estudo das profecias. Algumas profecias têm a própria interpretação, ou depois, ou em outro livro, ou então você tem que investigar a história. Porque às vezes Deus dá através de símbolos, e aí você vê acontecer na história mundial exatamente aquilo que aqueles símbolos representam. Aí você identifica, poxa, então realmente esse símbolo significa isso. Mas muitas têm a explicação, outras não. São estudos. Depois, os Salmos, Provérbios, né, e Mandamentos. São textos diferentes, tá? São formas de texto diferentes. E esse último ponto, queridos, é extremamente importante. Eu peço muito cuidado para vocês nesse ponto. Verifiquem quem está falando. Não atribua a Deus falas de homens. Por exemplo, se abrir no livro de Jó, 70% do livro de Jó, 80%, são os amigos de Jó falando. E aí você... Nossa, eu vejo isso demais, queridos. Quando eu vejo citação do livro de Jó, eu já arrepio. Você abre o livro de Jó e fala... Deixa eu ver, pegar um aqui. Livro de Jó, pega qualquer um. Não que tudo aqui seja falso, né? Mas, aqui. O domínio e o temor pertencem a Deus. Ele impõe ordem nas alturas que a ele pertence. Parece ok. Agora, só não fala que isso aqui é algo inspirado por Deus. Porque quem disse no verso anterior, então Bildade de Suá respondeu. É o tal do Bildade falando. Pode ser verdade, pode ser mentira, pode ser algo falso. Então, não vai porque está escrito na Bíblia no verso 6. Tá, mas quem é que está falando? A Bíblia tem gente de todo tipo falando. Tem Faraó falando, tem o diabo falando, tem o rei da Síria falando, o rei da Babilônia falando, um rei ímpio de Israel, um rei mau de Israel falando. Tem um monte de gente falando. Então, tem que ter cuidado. Quem é que está falando aqui? É Deus? É Jesus?
Ou é uma pessoa aqui que você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Então, a Bíblia diz, por exemplo, que Deus não existe. Está escrito na Bíblia, está lá no Salmo 10, Deus não existe. Está escrito lá, o tolo diz em seu coração, Deus não existe. É Deus que está falando? Não, é o tolo. Então, cuidado com o que você vai citar, você tem que ver quem está falando. E depois de muito caminhar, você vai identificando os comentaristas que você se identifica mais e que a igreja se identifica mais. No caso de dúvida, pode perguntar para mim, pode perguntar para o pastor Wagner, mas eu ando fugindo muito dessas questões, queridos. Eu não me interesso, qual que é o exato, quero saber o que aplica na minha vida, o que vai me levar mais para perto de Deus, o que vai me dar mais santidade. Essas discussões, às vezes, teológicas, são muito insípidas, queridos. São áridas, não levam a lugar nenhum. E pior, as pessoas começam a se odiar, a brigar. Ou seja, para você defender um ponto de vista teoricamente bíblico, você está assumindo uma atitude satânica, que é de briga, de contenda, de raiva, de ódio. Agora, cuidados com o material externo. A gente está falando cuidados da interpretação da Bíblia. Agora, com o material externo. Cuidado com verdades evangélicas. Né? Cuidado, só porque alguém disse aí, você ouviu na rádio, cuidado, você tem que verificar, né, se aquilo realmente corresponde ou não. Tem coisa que é dita por aí, a gente sabe. Tem muita teologia da prosperidade, tem muita gente pregando falsos evangelhos. Então, a gente tem que ficar ainda mais esperto. Né, que isso. Bom, a interpretação tem que se basear isso aqui é importantíssimo, queridos. Por favor, prestem atenção nisso aqui. A interpretação, né, a ideia, tem que se basear nas Escrituras, não no achismo. Eu acho que é assim. Não. Não em experiências pessoais, isso aqui é importantíssimo, não em opiniões dos outros ou a sua, ou mesmo em conhecimento de algum sábio. Não. Eu acho que é assim. Ninguém vem aqui na igreja para saber o que você acha. Vem aqui para aprender sobre Deus nas Escrituras. E também experiências pessoais, queridos. Cuidado com experiências pessoais. A pessoa pensa, não, eu acho tal coisa. Aí tem uma experiência pessoal e conclui, por causa dessa experiência pessoal, confirma o que eu achava. Meu irmão, se você acha uma coisa, você tem uma opinião, lê na literatura de um filósofo grego, e tem uma experiência que parece que confirma tudo isso está junto. Mas tem um versículo da Bíblia que diz o contrário. E aí? Azar de experiência que você teve, se anjo apareceu. Não interessa, queridos. A Bíblia diz, mesmo o apóstolo Paulo diz, olha, se um dos apóstolos ou um anjo do céu aparecer para vocês e pregar um evangelho diferente, seja considerado maldito. Então, se aparecer um anjo para você, uma visão esplendorosa, fala, meu servo, vim lhe trazer essa revelação. Aí você pergunta para o anjo, onde está isso na Bíblia? Pode me mostrar? Se ele gaguejou, quando você falou em Bíblia, se ele gaguejou, você repreende, que é o inimigo. A Bíblia diz, queridos, que o diabo se disfarça de anjo de luz, e os seus ministros, os ministros do diabo, fazem da mesma forma, se disfarçam de ministros da justiça. Então, não importa, não quero nem saber. Eu tive um sonho, tive uma visão, tive uma experiência pessoal, caí no chão e comprovou o que eu pensava. Não, meu irmão, você vai ter que... Pode ser, mas agora que você teve essa experiência, que pode ser de Deus, vá e busca na palavra o que ela diz sobre isso. Se encaixou com a palavra, foi uma experiência de Deus, você foi visitado, a experiência te enriqueceu. Se não está de acordo com a palavra, joga fora. Joga fora. Então... Cuidado com a opinião. Eu acho tal coisa, eu penso assim, eu li um pensador grego, um pensador... Boa sorte, queridos. Eu vou escolher entre a certeza e o conhecimento de Deus e a opinião dos outros, eu prefiro Deus. Queridos, pode ser PhD, pode ser médico, pode ser psiquiatra, eu não estou nem aí para o título da pessoa. Tem um título que é maior do que tudo isso, que se chama Deus. Deus. Na teologia, a gente tem uma matéria lá que a gente estuda uma época da teologia que chama da autocrítica, que é um período que a Bíblia foi bombardeada de todos os grandes especialistas, bombardearam a Bíblia. Até um deles falou, quem foi? Esqueci o nome dele agora. Um deles até falou, daqui a 50 anos, a Bíblia você vai só achar em museus. Depois de 50 anos, a casa dele virou um lugar de imprimir Bíblias, a casa desse cara. Então, queridos, não interessa o título dessas pessoas. Falou contra a Bíblia, a pessoa tem um pensamento diferente que a palavra ensina, esses pensamentos vão tudo morrer, vão tudo acabar. Então, não importa o título da pessoa. Se você é o irmãozinho mais humilde, lá do interior do Nordeste, lá do sertão, e vinha um super PhD com 5 pós-doutorados, ele fala uma coisa e o outro do sertão lá fala uma verdade bíblica, e eu fico com o do sertão, porque o título Deus vale mais do que tudo mais.
Cuidado com legalismo, farisaísmo, usos e costumes. Cuidado com isso, queridos. Tenham cuidado. Né? Deixe questões desse tipo para o pastor, ele cuidar dessas coisas. Cuidado com você querer impor leis aqui, etc. Né? Não é o nosso papel. E evite, né, temas polêmicos, temas políticos, essas coisas, porque evangelho é uma coisa, política deixa para lá. Eu acho que cada um, como cidadão, tem que ter a sua consciência, tem que buscar ter a sua opinião e tudo, mas só não traga isso para dentro da igreja, porque aí já... Na igreja você pode abordar temas, né, um tema que está em discussão no Senado, ou qualquer coisa, mas também isso procure evitar, porque também... futebol, essas coisas... Vamos pregar a palavra, queridos. Temas meio polêmicos, Henrique, é melhor deixar para quem tem mais tempo de caminhada. Deixa o pastor Wagner, porque você pode falar alguma coisa que fere alguém, que ainda você não tem uma certa bagagem, você pode falar alguma coisa, com a maior das boas intenções, mas que pode ferir alguém, pode falar algo inapropriado, que... Enfim, então, essas questões que são mais delicadas, são mais explosivas, que qualquer coisa incendeia, aí é melhor deixar para o pastor Wagner, alguém mais experiente. Né? Bom, ferramentas para uma elaboração, queridos. Nós temos muitas ferramentas que você pode utilizar. Nós temos o dicionário bíblico. O que é o dicionário bíblico? É um dicionário mesmo, mas, por exemplo, Melquisedeque. Você vai no dicionário bíblico, quem é esse Melquisedeque? Vai lá explicar. Rei de Salém, encontrou-se com... Então, o dicionário bíblico é simplesmente com palavras, você vai lá e ele vai explicar o que é aquela palavra. Muitas Bíblias têm dicionário bíblico no fim. As Bíblias de estudo, é muito bom que as pessoas tenham pelo menos uma Bíblia de estudo. Dicionário bíblico quase todas têm. No fim, lá, pelo menos algo simples, mas tem. Mas também dicionário bíblico é algo baratinho, tá? Coisa R$20, R$30 você compra um. É barato. Chave bíblica. Chave bíblica é interessantíssima. É uma ferramenta muito boa. Ou seja, você tem um versículo que nós lemos, 2 Timóteo 3,16. Ai, meu Deus, que outros versículos que podem falar sobre esse tema? Aí você fica aqui na cabeça, não consigo lembrar nenhum. A chave bíblica é assim. Muitas Bíblias têm, né? Aqui, ó, essa aqui tem. Tem um versículo e do lado tem alguns versículozinhos aqui, do lado. Por exemplo, Jeremias 2,2. Aí aqui do lado tem Deuteronômio 2,7, Oséias 2,15. Por que está aqui? Quer dizer que são versículos que falam sobre aquela questão. Isso é a chave bíblica. Dado um versículo, que outros versículos falam sobre isso? Né? Ou então, dado uma palavra, amor. Tem uma lista de versículos que falam sobre amor. Então, tem 1 Coríntios 13, 1 João 4. Sim. Chave bíblica é essencial, porque é muito bom você se embasar com cada vez mais material. Claro que você não vai ser repetitivo, né? Pega um versículo em um lugar e o outro fala exatamente a mesma coisa, você não precisa. Agora, se fala um pouquinho diferente, de uma forma... Então, a chave bíblica é riquíssima, é muito bom. Muito bom. E toda a Bíblia de estudo tem isso. Todas têm essa questão de ter um versículo e do lado ter apontando para outros versículos que falam semelhantemente. Agora, a chave bíblica você pode ser pela palavra também. Graça. Quais são os versículos que falam sobre graça? Aí tem lá na chave bíblica, você vai lá, tem 20 versículos que falam sobre graça. Aí você é o contrário, em vez de você ficar na dúvida, ai meu Deus, qual versículo? Não, você vai ser o contrário, você vai ter que selecionar um subgrupo ali, porque já é muito, né? Pegar 20 versículos sobre graça, não dá. Você vai ter que pegar ali 5, 7. Comentário bíblico. Comentário bíblico tem ali um versículo e ali vai explicar o que aquele versículo quer dizer. Tem comentário bíblico que é, por exemplo, capítulo, João 1, capítulo João 1. Aí tem ali uma explicação, em geral, agora tem comentário bíblico que é versículo por versículo, que eles são grandões, gigantes. Né? Tem de todo tipo. Toda a Bíblia de estudo tem um comentário para cada livro. A Bíblia de estudo, que eu falo, é riquíssimo. Antes de cada livro tem um comentário que vai dizer qual que é o tema, qual que é o autor, qual que é a data, né, qual que é o conteúdo, quais que são a aplicação, qual que é o mover do Espírito Santo, etc. E as Bíblias de estudos têm os comentários para os versículos chaves, né? Tem vários versículos sem comentário, e de repente tem um versículo que é um pouco mais complicado, ou é chave, e aí tem um comentário embaixo. Léxicos. Léxicos é mais avançado, que aí é a questão do grego e do hebraico, se a pessoa quiser ver realmente o significado original. Eu uso de vez em quando, porque realmente é bom, mas aí é algo mais. Todas as traduções, por definição, não seguem o original. Não tem como. Porque realmente é impossível. Você não consegue traduzir de uma língua para outra, porque tem palavra que não existe na sua língua, uma palavra que é quase uma frase, se você for traduzir para outra.
um conjunto de palavras que a pessoa tem que mudar para traduzir para o que o português quer dizer com aquilo. Então, tem muita troca. A tradução tem diversas imperfeições, né? Se você quer ler realmente o que está escrito, você teria que ler o original. Não, palavra por palavra são raríssimas, são as traduções literais, que você também não vai entender quase nada. Tanto a NVI como a Almeida, ela é meio que palavra, meio que ideia. Depende. Se a palavra do grego ou do hebraico bater com a palavra em português, ele mantém a palavra. Agora, se destoar muito a palavra, se traduzir para português, não tem nada a ver com o original, porque a palavra em português significa... não faz muito sentido, aí eles põem para a ideia. Eles procuram tentar manter... Agora, a NVI é muito superior ao Almeida. Se você quer ver procurar entender realmente o sentido original, você vá para a NVI. Porque a Almeida ela é muito antiga, baseada em manuscritos... Desde que foi traduzido, criada a Ferreira de Almeida, foi descoberto muitos manuscritos que hoje o pessoal utiliza para embasar, para corrigir algumas pequenas imperfeições. E a NVI a Ferreira de Almeida porque foi traduzida pelo João Ferreira de Almeida, um cara, que teve um apoio ali de alguns e tal, depois passou por revisores, etc. Agora, a NVI é um conjunto monstruoso dos melhores tradutores de hoje, que pegam todo o conhecimento dele, mais de um século e meio que ele morreu, né? Ele é de 1600 ou 1700. Então, todo o conhecimento que foi adquirido pela humanidade em termos de grego, em termos de hebraico, mais os manuscritos, mais um grupo enorme de pessoas, mais um grupo que é ecumênico, tipo, tem católicos, tem ortodoxos, tem protestantes, tem das diversas linhas de protestantes. Então, um grupão de pessoas, de pesquisadores, estudando e chegando aqui dali. Então, a NVI é bem mais embasada. É bom para você captar uma ideia, para você ter, mas para usar como, por exemplo, abrir a mensagem, o texto mesmo, é bom você ler no mais próximo do original possível, né, na citação. Agora, se você quer ilustrar, aí é bom, porque aí fala numa outra linguagem. Tem aquela tradução na linguagem de hoje, que é mais ainda... Vai ficando mais distante, né? Claro que tenta passar de uma maneira mais fácil de entender, etc., mas a chance de ter mais imperfeições é maior. Quem se interessar, tem algumas versões que são Bíblias comparativas, que tem lado a lado o verso na João Ferreira de Almeida, na NVI, e às vezes em outra, eu acho que eu já vi até em 3. Então, aí é interessante, que aí você consegue ver as duas. Nossa, a quantidade de material que quando eu vou nas... hoje em dia tem isso aqui, eu comprei uma enciclopédia cristã. Nossa, são 5 livrões grossões, assim, maravilhoso. Tem até enciclopédia hoje, olha só. Igual tem a Bassa, tem a Delta, qual é os outros? Hoje em dia nem tem mais esse negócio de enciclopédia, né? Agora é tudo Wikipedia. Tem enciclopédia, maravilhosa. Claro, você pode usar também livros cristãos, né? Você tem um livro lá sobre domínio próprio. Opa, eu vou lá, pego, dá uma folheada, né? Às vezes você lê o livro e grifa, eu sempre leio o livro grifando. Que aí as partes mais interessantes eu posso depois, vou falar sobre isso, abro o livro e vejo as partes que eu grifei. Mas aí você tem que ter muito cuidado. 5 pés atrás, né? Porque nem sempre tem que ter cuidado. Buscas na web, né? Na internet, você pode buscar, né, o pensamento de alguém, né? Buscar lá na internet, vai falar sobre domínio próprio, pode colocar lá e ver se você acha algo interessante. Para dar uma encorpada, né, para você buscar uma citação, coisa, mas não para ir lá para seu ponto de partida. Eu não acho ideal. Eu acho que é mais para você dar uma encorpada, dar uma melhorada. Não, é como se fosse a Bíblia com os comentários daquela pessoa, né? Aí você vai ver lá João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Aí você vai ver o que o Marcos Lucado vai estar falando sobre aquilo. Olha, que realmente Deus nos ama demais. Então, é como se tivesse um comentário bíblico. Ele vai comentar alguns versículos, alguns trechos que ele acha mais bonito e tal, dar uns exemplos da vida dele, algumas ilustrações. Não, se você gosta do autor, por exemplo, se você gostasse muito do Max Lucado, ou tiver algum autor que você gosta, eu tenho uma Bíblia lá, que é do C.S. Lewis. Eu, de vez em quando, dou uma olhadinha lá, porque vou pregar uma mensagem e tem um comentário do C.S. Lewis sobre aquilo, maravilha. Né? Já fica prontinho para usar. Né? Você já conhece. Então, eu tenho algumas dessas de escritores, mas dos caras que eu conheço e que eu sei que são bons. Deixa eu mostrar aqui como você pode usar a internet. Tá, esse aqui é um site que eu costumo usar, mas é só um site de Bíblia, normal. É bibliaonline.com.br. Tem aqui os livros e tal, você clica no livro, depois tem os capítulos, etc. Esse aqui é interessante porque, aqui tem coisinha que você clica aqui,
Aqui tem a opção de você escolher outras traduções da Bíblia, né? Então, você pega um versículo aqui qualquer. Ó, aqui ele está na Almeida Corrigida e Revisada Fiel. Se eu quero comparar essa com a NVI, por exemplo, mas ele apareceria uma do lado da outra. A Almeida e a NVI. Aí tem a versão católica, tem outras versões. Agora, uma coisa que é muito interessante, queridos, vamos lá. Já que faz de conta que a gente não tem uma chave bíblica. A gente quer pesquisar sobre graça, né? Você colocar graça no Google, vai aparecer 1 milhão de sites. Eu não quero 1 milhão de sites, eu quero pesquisar na Bíblia. Como é que eu faço? Põe a palavra que você quer, põe a palavra site. Aí, o site que você colocar aqui, o Google vai procurar só naquele site. Então, o que eu vou botar? bibliaonline.com.br. E eu ainda quero só na NVI. Faz de conta que vou procurar só na NVI. Posso botar bibliaonline.com.br/NVI. Então, ele vai buscar pela palavra graça, só nesse site do Bíblia Online e na versão NVI. Efésios 2:8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Então, aí aparece todos os versículos ali sobre graça. Se você quiser que não seja na NVI, é só tirar e põe tudo. Então, o Google tem essa ferramenta. Você coloca as palavras que você quer e põe a palavra site, 2 pontos, o site que você quer buscar. Então, um site que você gosta, por exemplo, sei lá, Max Lucado. Você pode colocar a palavra graça, site maxlucado.com.br. Nem sei se tem esse site. Aí você vai ver o que o Max Lucado fala sobre graça. Então, isso é uma forma bem fácil de você buscar qualquer coisa na internet usando isso aí. Ou, claro, se você tirar esse site que busca a sua graça, vai vir um monte de coisa, né? Mas aí, bom, queridos, o que eu pensei de falar é isso. Acho que já dá para ser um ponto de partida aí. Eu tenho outras ferramentas que eu utilizo, mas como são todas em inglês, então eu vou trazer para vocês. Que as ferramentas em inglês são bem mais ricas, bem mais poderosas, né? Mas em português o material não é tão extenso. Eu tenho um material em inglês que eu gosto de utilizar, mas acho que já tem bastante coisa aqui. Vamos orar então, queridos, para encerrar? Senhor amado, nós te agradecemos, Pai, por esse momento. Obrigado porque o Senhor pode nos usar cada um de nós e quer usar um de nós. Que o Senhor possa dar essa sede no coração de cada um, Pai, para poder compartilhar aquilo que o Senhor tem nos ensinado, porque o Senhor ensina a todos nós. Há uma riqueza imensa na vida de cada um, pelo que o Senhor faz, na leitura que cada um faz da Bíblia, né, de mensagens, de livros que ouvem, que essa riqueza possa ser compartilhada, Pai, porque eu gosto de ouvir, e outros também vão gostar de ouvir da boca de outros, que a gente possa ter uma comunhão, pessoas crescendo ao pregar a palavra, mesmo que nunca sejam pregadores mesmo, mas só de compartilhar já enriquece demais. Trabalha em cada vida, Pai. Nós pedimos a Tua bênção, te agradecemos pelo que o Senhor fez aqui, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe.